Jesus, Tu és grandioso. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Obrigado pela mesa, coisa maravilhosa, Senhor, poder desfrutar desta mesa. Ela é um alimento que nos fortalece. Ela é posta diante dos nossos inimigos. Senhor, nós vencemos contigo. Obrigado, Senhor. Senhor, agora oramos pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa fluir a Tua palavra para nós. Senhor Jesus, nós queremos Te ouvir, queremos ser alimentados com a Tua palavra. Flui, Senhor. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Eu queria ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé? Vamos ler esse versículo e vamos orar e ler. Amém? 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar e ler, pequenos grupos. Amém? Amém. 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 Bom, irmãos, nós estamos chegando nos últimos versículos da segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Graças ao Senhor, durante alguns meses nós estamos desfrutando das epístolas de Pedro, não é? Muitas mensagens, mas essa aqui não é a última mensagem porque a palavra, irmãos, não tem fim. Outras tantas mensagens um dia serão dadas a respeito desse livro, porque a palavra do Senhor é sempre nova. Graças ao Senhor pela palavra de Deus. E o título geral, né, dessas mensagens da segunda epístola é A Provisão e o Governo Divinos. E o título da mensagem de hoje é Crescer na Graça e no Conhecimento de Jesus Cristo. O nosso irmão Pedro, né, nosso melhor representante, nas suas duas epístolas, são apenas 8 capítulos, né, irmãos? Mas tem bastante conteúdo. E o conteúdo nas suas epístolas é a economia de Deus. Ele compartilha conosco a respeito da economia de Deus. Também ele faz algumas advertências, algumas considerações, para que nós possamos, de fato, ser achados de modo digno do nosso chamamento naquele dia. E ele fala desde a eternidade passada, até mesmo a eternidade futura nos seus versículos. Eu não sei, a gente fala eternidade passada, né? Pensando no que foi para trás, né? Mas eternidade é eternidade, né, irmãos? Não tem princípio e não tem fim, né? E desfrutando desses hinos, irmãos, que coisa rica. Não é bom desfrutar do Senhor nos hinos, irmãos? Puxa vida, né? Puxa, irmãos, que reunião gloriosa, irmãos. Que coisa, que bênção que é o Senhor para nós, né? Esse primeiro hino aqui toca bastante, né? Ele fala que Deus estava longe. No passado nós éramos pecadores, né? Já pensou, irmãos? Não sei se você já passou e já teve essa experiência de amar alguém e não ser correspondido. Já teve essa experiência? Talvez aqui nem todos tenham tido, né? Mas, irmãos, o Senhor teve essa experiência. O Senhor te amou, mas você nem ligava para o Senhor.
Às vezes, no tempo que a gente estudava na escola, né, tinha lá as menininhas, as meninas também olhavam para os garotos e tal, né, tinha aquela paixonite, né? E às vezes não era correspondido. Mas, irmãos, Deus amou você. Mas, irmãos, a gente olha para o Senhor, ó, não estava nem aí com o Senhor, mas Ele continuou te amando. Até que um dia o seu coração se voltou para Ele e creu nele e disse: Senhor, eu te amo também. Eu fico imaginando a alegria no coração de Deus, irmãos, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. E hoje nós declaramos esse amor ao Senhor. Nós éramos essa pessoa aqui, né? Nós buscávamos só vaidades. Nós tínhamos um vazio. No nosso coração, irmãos, Deus colocou a eternidade no nosso coração. E a única coisa que pode preencher a eternidade é o que é eterno. Só Deus pode preencher esse vazio, como disse a irmã, né? A gente andava aí vazio, sem nada, buscando alguma coisa, mas o dia que você creu, como aconteceu ali naquele tabernáculo ali, no livro de Gênesis, né? Nos últimos versículos, quando o tabernáculo estava pronto, a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Quando você creu e invocou, essa glória entrou no seu espírito e encheu o seu espírito. Agora, irmãos, é tanta glória, tanta vida, que ela não consegue, não pode ficar contida no nosso espírito. Ela tem que ganhar o nosso ser. Ela tem que nos transformar por completo. Então, o apóstolo Pedro também fala sobre isso, né? Eu queria ler alguns versículos com vocês, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então vejam, irmãos, aqui ele está se referindo às palavras do Antigo Testamento. Eram as palavras ditas pelos profetas no Antigo Testamento. E elas foram ensinadas para nós, como diz ali em Atos, capítulo 2, versículo 42. Hoje, nós perseveramos no ensinamento dos apóstolos. Que apóstolos, irmãos? Aqueles apóstolos que transmitiram para nós aquilo que eles viram, aquilo que eles participaram. O apóstolo João, o próximo livro que nós vamos estudar agora, né, são as epístolas de João. Amém, irmãos? Amém. Graças ao Senhor pelas epístolas de João. E olha que interessante, ele fala aqui o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. Amém. E nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Irmãos, a nossa comunhão é com esses apóstolos. Eles testemunharam pessoalmente a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E eles compartilharam isso conosco, para que o gozo que eles tiveram, nós possamos ter ou tenhamos isso também hoje na nossa vida. Um gozo completo. O Senhor diz, né? Eu tenho falado essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Irmãos, Deus quer que o gozo, a alegria, a satisfação dEle esteja em nós e nos preencha plenamente. Você se sentiu preenchido hoje? Você desfrutou do gozo do Senhor hoje? Está desfrutando ainda, irmãos? Graças ao Senhor, né? Esse é o amor de Deus, irmãos. Esse é o nosso Senhor, né? Então o Pedro tinha esse encargo de trazer a lembrança dos irmãos. Por quê, irmãos? Porque coisas acontecem, palavras são faladas, as coisas mudam. E se nós olharmos a situação à época, a situação continua, e hoje até de uma forma mais intensa, né? Então, as palavras que eles disseram para nós servem para a nossa edificação. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão
dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E sabe o que é pior, irmãos? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então vejam, irmãos, o Pedro estava trazendo a lembrança deles, daqueles irmãos que estavam na dispersão naquela época. A sua imensa maioria, né, tinham judeus, também tinham gentios. Mas, irmãos, o Senhor está nos trazendo à memória hoje isso também. O Senhor quer nos fazer lembrar de que essas coisas ainda acontecem. E nós corremos o risco de sermos enganados. Por isso, irmãos, alguém hoje falou, né, conhecereis a verdade, né? Ontem, né, o João Lucas falou da verdade, a verdade é o que liberta. Não é uma liberdade como libertinagem, mas é uma liberdade do Espírito. É uma liberdade que faz com que nós tenhamos esse desfrute pleno de Cristo. E se nós tivermos esse desfrute e essa palavra estiver em nós, irmãos, dificilmente nós seremos enredados por ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo fala. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos desfrutar da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos das reuniões. Nós precisamos da comunhão com os irmãos, para desfrutarmos da palavra de Deus, do ensinamento dos apóstolos. Que ensinamentos são esses, irmãos? Está aqui na Bíblia. Foi aquilo que o Senhor deixou para nós. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o falar e a palavra de Deus. Tudo que fugir daqui, irmãos, não é verdade. Amém, irmãos? Não pode ser acrescentado e nem retirado. Nem um pingo, nem um i, nem uma vírgula, nem 2 pontos, nem ponto e vírgula. Nada, irmãos, pode ser acrescido ou retirado das palavras do Senhor. Tudo tem significado, tudo tem importância na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Bom, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Irmãos, ainda tem pessoas que pensam assim. Tem alguns até que falam: Senhor, demore bastante, está tão bom aqui, né? Está tão bom aqui, Senhor, não volte já não, Senhor. E com essas palavras, deturpando a verdade, modificando a palavra. Sabe, irmãos, ali em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que as pessoas mudam a verdade. Por que isso acontece, irmãos? Porque foi o princípio de Satanás. Satanás trocou a palavra de Deus, modificou a palavra de Deus e levou Adão a pecar. Levou Eva a pecado e o seu marido também foi corrompido. Uma pequena mudança na palavra de Deus pode desviar, pode deturpar, modificar a verdade, fazendo a verdade em mentira. Amém, irmãos? Por isso, nós precisamos conhecer a verdade. O Senhor Jesus, em João 17, ora: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade, irmãos? A palavra de Deus. E é nessa palavra que nós precisamos ser santificados. Ser santificados é exatamente ser separados de todas as coisas que não são verdade. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 7 do capítulo 3 tem um versículo que é muito interessante, né? Ora, os céus, que agora existem, e a terra,
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso aconteceu, irmãos, no passado. Temos a história de Sodoma na Bíblia. E aquilo tudo foi abrasado, foi levado pelo fogo. Irmãos, os céus que agora existem também vão deixar de existir um dia. Tudo está sendo entesourado para o fogo. Houve o dilúvio no princípio. Amém, irmãos? Mas agora, todas as coisas negativas estão sendo entesouradas. Não é tesoura de cortar, não, irmãos, é juntadas, né? Todas essas coisas estão sendo juntadas, apartadas, separadas para ser consumida pelo juízo de Deus. Ó Senhor Jesus! No governo de Deus, por um lado, nós temos a sua provisão. Esse título geral da nossa mensagem é a provisão e o governo de Deus. O governo de Deus é a sua administração. E na sua administração, Ele dá a provisão para você viver debaixo da sua administração. Mas também tem o juízo. E no versículo 9 do capítulo 2, ele diz aqui o seguinte: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, essa é a palavra de Deus. O Senhor, Ele sabe o quê? Ele sabe livrar da provação os... O que é ser piedoso, irmãos? O que é piedade? Deus sendo manifestado na carne. Então, se você é uma pessoa que manifesta Deus no seu viver, que busca expressá-lo na sua vida, então o Senhor está reservando, está preparando, está salvando você. Mas se você anda com os impiedosos, se você anda desleixadamente, sem nenhuma diligência para com o Senhor e a sua palavra, então, aqui ele está falando, né? Os injustos estão sendo reservados para o dia do juízo. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, quão bom e agradável é estar os irmãos unidos na presença do Senhor. Como é bom, irmãos, falar a respeito dessa pessoa maravilhosa do Senhor. Que coisa maravilhosa está dentro de você e de mim. Há uma vida dentro de nós que tem um poder que nós não conseguimos imaginar. Eu fico pensando quando o Senhor Jesus fala assim: se a sua fé for grande o suficiente, né? Não é essas palavras, mas é com isso, né? Você vai dizer para aquele monte: passa daqui para lá, e o monte, e não é que o monte vai, né? Mas você já tentou fazer isso, irmãos? Nem a agulha não sai do lugar, né? É porque a nossa fé ainda é pequena. Amém, irmãos? Porque se o Senhor falou, isso pode acontecer. Mas o problema é que a nossa fé ainda é pequena. Nós precisamos permitir que o poder, essa bomba de átomos que está dentro de nós, nem sei se átomos hoje é mais forte, mas essa bomba que está dentro de nós, irmãos, que ela quer expandir para todo o nosso ser. Nós precisamos permitir que essa vida, esse poder de vida que está dentro de nós, o poder da ressurreição, que traz os mortos para a vida, ganhe todo o nosso ser. E a vida seja manifestada no nosso viver. Às vezes a gente está assim, né? Alguém encontra com você. Ou então assim. O que é isso, irmãos? Manifestando a morte. Amém, irmãos? Mas nós podemos manifestar a vida, porque a vida está dentro de nós. Senhor Jesus, vamos ler então aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3. Ó Senhor Jesus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua... Pouca ia resolver, irmãos? Não, precisava de muita mesmo, né? Muita misericórdia. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que é que nos guarda, irmãos? O que é que nos impulsiona na nossa fé? É o poder de Deus. Esse poder de Deus, com fé, ele nos impulsiona. A Rosângela falou, né? A gente quer ir para o céu, Deus quer descer, né? Deus quer vir até nós, né? Mas nós queremos prosseguir para dentro de Cristo. Nós queremos avançar quanto mais para dentro de Cristo e permitir que Cristo avance mais em nós. E chegar ao ponto do que Paulo fala, né? Cristo vive em mim. Por quê? Porque o que ele expressava e falava era Cristo. Amém, irmãos? Que um dia a gente alcance essa meta. Amém? Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelada que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. E o versículo 18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ó Senhor Jesus, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Sexta-feira o irmão estava compartilhando conosco sobre isso, né? Que nós ainda temos as nossas tradições. Também no sábado nós vimos sobre isso, né? Temos tradição, irmãos. Estamos cheios de tradições que os nossos pais nos relegaram, né? Deixaram para nós, nos legaram, né? Não relegaram, legaram para nós, né? E também aquelas tantas outras que nós mesmos criamos, né? Tem que ser desse jeito, eu gosto assim, eu faço assim, a reunião tem que ser desse jeito. Cristo para mim é só tal dia, eu só oro tal hora, eu só oro de terça-feira. Nós somos cheios de coisas assim, irmãos. Eu não sento na frente, só sento aqui no fundo. Irmãos, é tudo religião. É tudo religião, é tudo maneira, né? Mas não foi por esse fútil procedimento, né, que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Eu não sei quanto que era o princípio dessas coisas, eu não sei quando que foi isso. Eu não sei quando foi que Deus começou a amar, talvez quando começou a existir todas as coisas pela sua palavra, Ele já amou você e a mim, né? E é um negócio impressionante, né, irmãos? Não sei quando começou isso, né? Foi numa eternidade, né? Mas, irmãos, sei lá, né? Quanto é que foi, né, Sonete? Foi antes da fundação do mundo, mas quando que foi esse antes, né? O fato, irmãos, é que hoje nós cremos. Esse amor lá de trás, lá da eternidade, alcançou a você e a mim. E nós recebemos esse amor. E por amor nós fomos comprados por esse sangue precioso. Tudo segundo a presciência de Deus. Efésios fala que nós somos predestinados. Fomos destinados com muita antecedência para Ele mesmo. Você não foi destinado, nem predestinado para o mundo. Você foi predestinado para Deus. Amém, irmãos? Tenha isso em mente. Não dá nem para comparar, irmãos. Uma pessoa destinada para o mundo, não tem comparação, irmãos. É trevas e luz. Não tem como misturar, não dá nem para... Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, o que nos guarda, então, para a salvação completa é o divino poder de Deus, o poder de Deus triuno, que nos supre com todas as coisas relacionadas à vida e à piedade. Deus nos supre, essa vida, irmãos, é a vida divina. E a piedade é a manifestação dessa vida divina
no nosso viver. Deus também nos corrige através da sua disciplina. Em seu governo, Ele nos julga hoje, para que naquele dia, irmãos, nós estejamos aprovados. Sabe, irmãos, acho que seria muito ruim, né? Ou será muito ruim, por acaso, né? Se nós chegarmos lá naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nos dias em que todos nós compareceremos diante desse tribunal, sermos achados em falta. Vai ser triste, não vai, irmãos? Não vai ter o que falar para o Senhor. Veja bem, Senhor, veja bem. Não tem veja bem. Veja bem é uma propaganda que tinha na televisão do pedreiro, né, que fazia lá o negócio lá, e o muro estava assim, né? E aí o cara olhava para o muro e falava assim, esse muro está torto. Aí ele pegava a mão e fazia assim, ó, veja bem, ó. Está tudo retinho, né? Irmãos, esse dia não vai acontecer conosco, espero, né? Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, parece ser motivo de alegria. Não parece, né? Meu óculos está ficando ruim, viu, irmãos? Acho que eu estou enxergando mais, viu? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Às vezes dói, né, irmãos? Ai, não estou aguentando mais. A gente devia falar assim, obrigado, Senhor, está tão difícil, mas obrigado, Senhor, porque eu estou sendo disciplinado hoje. Se puder dar uma abreviada na minha situação, Senhor. Senhor Jesus, seja longânimo. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqueles heréticos desviavam os irmãos, dizendo, cadê o seu Senhor, que disse que ia voltar? E não voltou até agora. Não vai voltar. Isso aí não existe. Irmãos, mas até nisso as pessoas julgam o Senhor, né? Condenam-se, criticam o Senhor, né? O Senhor está sendo longânimo. Porque se o Senhor voltasse hoje, talvez, uma parte de nós, ou quase todos, ou todos, não sei, irmãos, a gente não ia a lugar nenhum, né? Aliás, a gente poderia ir, né? Desfrutar lá do milênio naquele lugar, né? Lugar de choro, né? De ranger de dentes, né? Por que eu não aceitei a disciplina? Sabe por que range o dente, irmãos? De raiva. Nossa, Senhor, tão pouco tempo, eu fui salvo com 32 anos, né? Eu conheci o Senhor mesmo com 32 anos. Porque eu vou viver até quando, né? Até 70 e pouco, estou quase lá já, né? É pouco tempo, né, irmão? 40 anos, não? O que são 40 anos se comparar com 1000 anos? É alguma coisa, irmãos? Então, irmãos, vale a pena ser disciplinado hoje? Vale a pena, né, irmãos? Saiba que o Senhor, você está vivendo num tempo de longanimidade do Senhor, porque o Senhor não quer que nós pereçamos. Ele não quer que nenhum de nós pereçamos. Então, por isso, Ele não veio ainda. Sabe por que Ele não veio ainda? Por nossa culpa. Nós deveríamos já estar mais à frente, né, irmãos? Tantos anos se passaram, tanta palavra, e ainda, nós que já deveríamos estar nos alimentando, né? Vamos fazer, comendo comida bem sólida, né? Muitas vezes ainda a gente precisa de leite espiritual. Por quê, irmãos? Porque a gente não cresce. Por isso nós precisamos crescer na graça. Irmãos, nós precisamos lutar, combater esse bom combate da fé.
É difícil, mas nós temos o poder de Deus dentro de nós, que nos capacita a combater esse bom combate. Sábado o irmão falou sobre a armadura de Deus. Nós temos toda a armadura de Deus nos revestindo. Nós precisamos usá-la. Tomar o capacete da salvação. Tomar a palavra com oração e súplica. Foi falado sobre orar, né? Orar e sem cessar. O Lucas falou que ele pensa muito, né? Eu acho que pensa mesmo, né? Mas, irmãos, em vez de pensar, vamos orar. Né, Lucas? Vamos orar, né, Lucas? Vamos orar. Agora ele vai começar, ele lembrou disso, ele vai começar a orar agora, né? Em vez de pensar, né? Amém. Graças ao Senhor, né, Lucas? Amém. É isso, irmãos. A nossa vida, ela precisa dessa transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente. Irmãos, nós precisamos sair dessa. Amém, irmãos? Nós precisamos sair dessa situação. Às vezes nós estamos num marasmo, a coisa não anda, a coisa não funciona. Invoque o nome do Senhor. Ore ao Senhor. Peça para o Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Bate as portas do Senhor. Batei e a porta vai abrir. Porque todo o que pede, recebe. Talvez não seja o que você quer, mas é o que você precisa para crescer na graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Deus é bom demais, né, irmãos? Já pensou, irmãos, alguém ficar contando para você o que você precisa fazer para você se dar bem? Ninguém fala isso, né? Todo mundo quer que você se dê mal na vida, né? Mas Deus quer que você se dê bem. Então Ele fala para você qual é o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Meus filhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Vem a mim. Está com sede? Vem a mim. Está com fome? Coma de mim. Irmãos, Deus é bom, irmãos. Nós somos meio ruinzinhos, né? Mas Deus é bom. Deus ama. Esse hino que nós cantamos, né? Às vezes nós vivemos aqui, né? Pecador, sem descanso interior. Vive cheio de angústia. Irmãos, angústia é um negócio triste, né? O Senhor se angustiou na vida, irmãos, uma vez. Sabe aonde? Lá no Getsêmani. Sabe por que Ele se angustiou? Porque o Senhor ia passar por um sofrimento tremendo. Eu imagino, aquele sofrimento não foi como Deus, foi como um homem. Imagine você, alguém chega para você e fala assim, amanhã você vai ser pendurado no madeiro. Eu vou bater uns pregos na sua mão, na sua perna, vou botar uma coroa de espinho na sua cabeça e largar você pendurado lá 6 horas até você morrer. E aí, irmãos? E não tinha saída, irmãos. Ele orou para o Pai, faça a sua vontade. Irmãos, nós precisamos estar nesse madeiro também, irmãos. A nossa vida da alma tem que ficar na cruz. É um caminho dolorido. Causa às vezes até angústia na nossa vida, mas, irmãos, é o caminho. É o lugar que nós precisamos estar. A nossa alma precisa ser crucificada. Precisa morrer nessa cruz. Para que a nossa vida seja uma vida de ressurreição. Paulo fala isso aos Filipenses, que ele queria conhecer o Senhor, o poder da ressurreição do Senhor, conformando-me com Ele na sua morte. Irmãos, nós também precisamos ser conformados na morte do Senhor, porque se com Ele morrermos, com Ele também nós viveremos, nós seremos ressuscitados. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Bom, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, a ocasião do Senhor começar o seu juízo é agora, é hoje, é no nosso dia a dia, é na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Como que é a nossa vida, irmãos? Você tem uma vida de murmuração, de reclamação, ó vida, ó azar, tudo está ruim. O companheiro do Hard era o Lipe, o leão. Quando a coisa pegava, ele falava, saída pela direita, e piu. Saída pela esquerda, piu. A nossa saída é para o Espírito, saída para o Espírito. Amém, irmãos?
Vamos deixar essas coisas para trás, irmãos. Murmuração, o Senhor não gosta de murmuração. O Senhor deu tudo para você e para mim. Vamos reclamar do quê, irmãos? Nós temos um lugar reservado para nós nos céus. Nós temos o poder da vida, que é capaz de vencer essas coisas negativas. Do que nós vamos reclamar? Vamos usar o que nós temos, irmãos. Vamos usar o poder da vida. Vamos usar a vida de ressurreição. E vamos vencer a morte, que tenazmente fica pegando no nosso pé todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Bom, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu acho que ninguém poderia falar isso com tanta propriedade como alguns apóstolos, né? O Pedro fala isso com muita propriedade. Eu imagino que depois que ele negou o Senhor e o Senhor fitou os olhos nele, eu fico imaginando a angústia e a tristeza profunda que acometeu Pedro. Mas aqui ele fala que depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vai nos firmar, vai nos fortificar, vai nos fundamentar. Irmãos, a Ele seja a glória. Amém, irmãos? Isso é uma palavra que o Pedro dá para nos encorajar. É a palavra de Deus nos encorajando. Está sofrendo um pouquinho, mas é por um pouco, vai passar. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Vamos aqui, 2 Pedro, voltar aqui, né? Capítulo 3, versículo 9. Eu já li, né? Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais, como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abraçados se derreterão. Vai sobrar alguma coisa, irmãos? Você espera alguma coisa deste mundo? Você espera alguma coisa desta terra? A sua alegria em Cristo está relacionada a alguma coisa deste mundo aqui, irmãos? Não vai sobrar nada. Você vai ser infeliz. O mundo passa, a sua concupiscência também passa, mas a palavra do Senhor não passa. O que vai permanecer e prevalecer é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. O que vai ficar depois disso tudo, irmãos? A palavra do Senhor. Amém. A palavra do Senhor. Os irmãos estão meio assim, né? Amém, irmãos? Não fique triste não, irmãos. Fique alegre. A palavra é para encorajar, tá bom, irmãos? O Senhor está mostrando para nós do que Ele está te livrando. Nós vamos ficar alegres com isso. Estou escapando dessa situação. Nós, porém, segundo a sua, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Não vamos colocar nossa esperança neste céu e nesta terra. A justiça é o principal fator sobre o qual o juízo governamental de Deus é aplicado a todas as criaturas da velha criação. Vai ter velho homem? Não vai ter velho homem. Vai ter só novo homem. Irmãos, bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a sua vida, que nos escolheu para Ele mesmo, e Ele deu o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter essa vida. Nós tivemos um novo nascimento. João 3 fala que nós nascemos de novo. Agora nós somos um novo homem. Paulo fala isso, somos um novo homem, criado segundo Deus. Nós somos homens, mas também temos Deus dentro de nós. Nós temos humanidade, mas nós temos também a divindade habitando em nós. E agora, irmãos, como esse novo homem, nós devemos expressar e viver segundo o nosso modelo. Quem foi o nosso modelo? Cristo.
Ele é o primeiro novo homem. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Irmãos, agora nós somos 100% homens. E temos em nós 100% de Deus. Mas talvez na balança aí de quanto é mais homem, quanto é mais de Deus, talvez o negócio seja meio desequilibrado, né? Mas, irmãos, eu creio que um dia todos nós vamos ser 100% Deus vivendo em nós. E nós vamos dizer como Paulo, né? Não apenas por fé, mas como experiência. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé do Filho que me amou e que se entregou por mim. Um dia, irmãos, eu espero que essa seja a minha realidade. Certamente não é hoje. Ainda muitas vezes eu também estou franzido, né? Estou com a testa franzida, estou com o semblante caído. Mas, irmãos, eu tenho fé. Amém. Você tem fé? Amém. Graças ao Senhor. Amém. Vamos exercitar a nossa fé. Amém. Então, a justiça, né? A justiça habitará. A versão da Bíblia judaica, quando ele fala sobre habita a justiça, ele fala, estará em casa. A justiça estará em casa. Que casa é essa, irmãos? A igreja. Somos nós. Amém, irmãos? Amém. Hebreus capítulo, acho que 3 ou 6, não sei, fala que nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Paulo fala que nós somos o santuário do Deus vivente. Irmãos, isso está em nós, habita em nós, e nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos viver em justiça, em retidão procedente da verdade. Amém, irmãos? Isso é para nós, irmãos, é para você e para mim. Porque isso está em mim e está em você. Cristo está em nós. Então, a justiça habitará o novo céu e a nova terra e saturará todo o universo de Deus de maneira prevalecente, a fim de mantê-lo absolutamente sob a justa ordem de Deus, para que jamais haja necessidade de qualquer juízo adicional. Novos céus e nova terra. O que vai ter, irmãos? A justiça de Deus. Amém, irmãos? Isaías capítulo 32, versículo 17. Pode ir por lá? Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança. Você quer ter essa vida? Eu quero, irmãos. Eu quero viver em paz. Amém, irmãos? E eu quero viver nessa justiça. Versículo 14, então, né? Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Então, irmãos, é essa paz que nós vemos de Isaías. A paz traz frutos de justiça, e a justiça tem como fruto a paz. Se eu estiver vivendo na justiça, eu tenho paz. Amém. E se eu tenho paz, é porque eu vivo na justiça de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos esforçar diligentemente. Sabe, irmãos, Deus deu para nós todas as coisas. Tudo foi doado para nós, né? Versículo 15 e 16. Vou ver aqui, né? Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, esses escarnecedores viviam naquela época, vivem hoje. Irmãos, acho que sempre existiu escarnecedor, né? E mesmo depois da morte do Senhor, da vinda do Senhor, isso começou lá já no princípio da igreja, irmãos. Já tinham os escarnecedores. O Paulo vivia uma vida difícil como pregador do evangelho, irmãos, como servo de Deus. Aonde ele ia, depois dele vinham aqueles que vinham atrapalhar a obra que ele estava fazendo, falando sobre a lei, falando que as pessoas tinham que ser circuncidadas. Tinha os gnosticistas, tinha os ascetistas, tinha tudo istas aí, tinha um monte de gente, irmãos, falando um monte de coisa. Tem isso hoje, irmãos? É? Tem?
Então, irmãos, só piora. E sabe o que é duro naquele tempo, irmãos? Não tinha internet. Não tinha nem celular. Ficou pior agora ou não? É muito pior, irmãos. Você está aqui, às vezes, você está com o seu celular aqui, o negócio apita aqui, põe coisa que você nem pediu para colocar. Quanta informação, irmãos, desnecessária. Tinha um amigo meu que falava que era cultura inútil. De fato, irmãos, se você observar para aquilo, talvez que você leia, que você gaste, o tempo que você gasta lendo algumas coisas é cultura inútil, não serve para nada, só para te derrubar, só para pôr minhoca na sua cabeça, para te desanimar. Leia a Bíblia, irmãos, é melhor. Eu leio muita notícia, irmãos, eu leio, mas geralmente eu só leio o título, porque se eu for ler o conteúdo eu vou ficar meio nervético. Então eu olho o título só para saber o que está acontecendo isso aí, porque os clientes vão na imobiliária e querem saber, né? E agora? O que vai acontecer com o meu patrimônio? Aí dá para cantar o hino para ele, né? Toma tudo que é meu. Toma todos os meus bens. Uma vez o irmão falou assim, eu canto isso por fé, viu, irmão? Amém. Não, eu canto isso por fé, irmãos. Tá bem? Tá bom, né? O Senhor chegou para aquele jovem rico e falou assim, só uma coisa te resta. Vende todos os teus bens, distribui e dá aos pobres. O que ele ficou? Irmãos, ele ficou triste. Sabe o que o Senhor fez? O versículo fala que o Senhor, olhando para ele, fitou e o amou. Porque Deus não quer o patrimônio, Deus não quer o material, Deus quer o coração. Mas, irmãos, o nosso coração ainda tem muita pedra. Tem muito mato no nosso coração. Nosso coração é duro, irmãos, ou coração complicado. Mas o Senhor disse que ia dar um coração tenro de carne. Você crê nisso? Talvez seu coração hoje seja um pouco mais de carne do que de pedra. Talvez tenha passado uma roçadeira no mato. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Segunda Pedro capítulo 2. Versículo 20. Uma advertência para nós, irmãos. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixe enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Irmãos, o mundo está aí para você, te chamando. Paulo fala aos Gálatas, o que te fascinou? O que te fascina, irmão, irmã? O que tira a tua atenção de Cristo? Faz você voltar para trás? Faz você abandonar a palavra de Deus? Abala a sua fé? Tira você do caminho de Deus? Tira você das reuniões? O que acontece, irmãos, conosco? Nós conhecemos a justiça de Deus, Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Nós vamos deixar Cristo de fora. Nós vamos deixar Cristo em segundo, terceiro, quarto plano na nossa vida. O Senhor quer ter primazia. Deus fala que Ele tem toda a primazia, porque toda a plenitude da deidade mora e reside nele. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz. E esse Filho amado morreu por você e por mim, para que você pudesse ter a vida dele, para que você pudesse andar em retos caminhos, para você ter uma salvação completa, porque Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Os apóstolos falam isso, Pedro fala sobre isso. Mas o que nós estamos fazendo, irmãos? Qual é a nossa vida? Qual é o nosso viver? Irmãos, que esse versículo seja um despertar para nós. Desperta tu que dormes. Já vai alta a noite. O dia vem chegando. Nós temos ouvido palavras, né? Que o tempo está se aproximando, as coisas estão acontecendo.
Já vai alta a noite, irmãos, vamos despertar. Amém, irmãos? Vamos nos integrar. Cantamos hinos hoje de consagração. Por isso amo. A Ele me apeguei. Eu acho que apeguei ainda é pouco, irmãos. A Ele me agarrei. E agora eu quero entregar minha vida e todo o meu ser. Irmãos, isso é sem reservas. É o que Deus quer de você e de mim. Ele quer a nossa vida sem reservas. Ó Senhor Jesus, eu quero, irmãos. Você quer? Vamos falar um amém mais forte, né? Espero que todos tenham falado amém. Eu quero, irmãos, e eu espero que todos nós queiramos. É um alerta para nós. O que eu estou fazendo, eu preciso... Ô Lucas, precisa pensar nisso e orar, né? Pensar nisso e orar. O que eu estou fazendo da minha vida? Amém, irmãos? Seguir de perto a justiça, o amor, a paz, com aqueles que de puro coração invocam o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, arrastados pelo erro desses insubordinados, descair da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja agora, tanto agora como no dia eterno. Eu peguei aqui a palavra graça, é charis, né? C-H-A-R-I-S. Caris, né? De carismático, né? Aquilo que dá alegria. Cristo é a sua alegria? Amém. Então é a sua graça. Amém. Graça é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade. Amém. Na bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as vossas almas, voltas para Cristo. Olha que coisa, né, irmãos? O Senhor influencia positivamente com a palavra, a nossa alma, na nossa oração, para que a gente se volte para Cristo. Guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição. Desperta-nos para o exercício das virtudes cristãs. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Nós precisamos crescer na graça. Amém, irmãos? Graça é Deus triuno dado a nós, por nosso desfrute. Nós temos essa graça dentro de nós. O apóstolo Pedro fala no capítulo 1 da sua segunda epístola, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. Irmãos, Deus não vendeu para você. Você não pagou nada por isso. Mas Deus doou para você. Veio com essa graça, é um presente de Deus. Graça é um dom, é um presente de Deus para nós. Então eu posso viver na vida de Deus e se viver uma vida de piedade. Mas isso precisa crescer. E aí, o apóstolo Pedro fala, porque essas coisas existindo em vós. E em vós? Vamos ler esse versículo aqui, né? Para terminar, né? Ó Senhor Jesus, versículo 8, 2 Pedro 1,8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Está tudo pronto, irmãos. A graça está aí. Vamos tomar posse dela. Vamos viver na graça. Vamos permitir que a graça cresça em nós. E também crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje nós não vamos ter o tempo de compartilhar dos irmãos, mas ainda podemos fazer oração de 2 em 2, tá bom? Vamos orar porque a palavra realmente habite ricamente em nós, tá bom? Vamos orar um pouco, depois temos avisos. Amém. Enquanto isso, irmãos, da projeção, pode projetar o Pix. Os irmãos que estão nos acompanhando, às vezes muitos querem ofertar e ofertam. Então, como nós não projetamos o Pix, nós estamos projetando para os irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, tá bom? Se quiserem fazer ofertas, está aberto aí. E também os irmãos que estão presentes aqui querem fazer pelo Pix. Amém? Mas podem orar, por favor. Amém. Amém as orações dos irmãos. Amém. Então, como foi falado pelo Adilson, no domingo próximo nós teremos o início do nosso desfrute das epístolas de João. Aleluia! Então, uma carta que fala muito sobre o amor do Senhor, amar os irmãos, tá certo? Nós vamos começar a desfrutar 1 João, 2 João, 3 João, e depois não tem mais epístola de João, tá? Amém. Também na semana que vem, irmãos, nós novamente estaremos juntos, Casa 1 e Casa 2, reunidos aqui no sábado, tá certo? Então, as reuniões da Casa 2, também aqui às 18h30. Amém? Nós vamos continuar com o nosso tema, o ministério remendador do apóstolo João. Está desfrutável ou não? Estamos nas mensagens iniciais. Ontem nós vimos sobre a videira e os ramos. Irmãos, na verdade, eu incentivo os irmãos a não perderem nenhuma reunião. O Senhor tem uma palavra para cada reunião, o Senhor tem algo para cada reunião, e o Senhor quer nos encher com a sua palavra, nos constituir com a sua palavra. Isso é algo bastante importante. Também queria encorajar os irmãos, como estamos chegando em final de ano, muitas propostas são feitas para o ano que se inicia. Emagrecer muitas vezes é uma delas. Então, mas a principal que eu considero que os irmãos devem colocar no coração sempre é ler a Bíblia. Tem um grupo de irmãs que fazem leitura da Bíblia conjunta e também acordam de manhãzinha, fazem a leitura. Eu queria encorajar os irmãos a lerem a Bíblia toda durante o ano. Quem já leu a Bíblia esse ano aqui, por favor, levante a mão. Quem já leu a Bíblia esse ano? Então, não precisa esperar o ano que vem, tá? Para começar. Pode começar esse ano também já, tá bom?
Muitos irmãos já terminaram, antes de terminar o ano, já terminaram de ler a Bíblia toda. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é o nosso trilho, é a nossa base, é o nosso fundamento. Como foi falado aqui, né? Os santos profetas, os mandamentos do Senhor ensinados pelos apóstolos. Então é isso que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos da palavra de Deus. E garanto para você que muda muito a sua vida. Amém? Os irmãos podem dizer amém para mim também nessa palavra? Muda ou não muda? Muda sim. Contato diário com a palavra de Deus muda nossas vidas. Salva-nos. Amém. Então também nós não temos nesse tempo a alimentação. Aqui o serviço de cozinha está em recesso, está no intervalo até o ano que vem. Nós não sabemos ainda quando vai retornar. Mas esses dias não tem alimentação, por isso também estamos terminando a reunião um pouco mais cedo, para que os irmãos possam ir para casa e fazer o almoço, né? Amém. Mais alguma coisa, meus irmãos? Amém. A irmã Benedita, está aí, irmã Benedita? A irmã Benedita está ali. Aleluia. Amém. Os probleminhas de saúde, né, irmã? Irmã, estamos nesse caminho também, tá? Alguns dizem que é a melhor idade, irmã. Eu sei quem diz isso. Os médicos, as farmácias, os hospitais, os planos de saúde, né? Então a irmã Benedita pede para agradecer as orações da igreja. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Vamos orar por ele também. Como é que é o nome dele, irmã? Diógenes. Tá bom, vamos orar. Amém, irmãos? Então nós vamos orar e encerrar a reunião, tá bom? Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito a nós. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado pela irmã Benedita estar aqui na reunião. Ó Senhor Jesus, também todos aqueles que estão enfermos, nós colocamos diante de Ti. Senhor, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que cura, o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, nós entregamos a Ti cada situação. Senhor, também a situação do Diógenes. Senhor, cuida do coração dele, da mente. Senhor, dá clareza para a mente dele. Senhor, tira todas essas artimanhas do teu inimigo, que muitas vezes quer trabalhar na mente dos irmãos, das pessoas. Senhor, amarra o inimigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo encerramento das epístolas de Pedro. Senhor, também nós pedimos a tua bênção para iniciarmos as epístolas de João. Queremos a tua palavra, queremos valorizar a tua palavra, dar o devido lugar à palavra do Senhor em nossos corações. Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã aqui, todos que têm nos acompanhado. Senhor, todos que estão juntos caminhando conosco. Senhor, abençoe nossa semana e nos traga de volta às reuniões. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos. Amém. Deus abençoe os irmãos.